Provérbios, capítulo 23, no verso 26. Eu vou ler em algumas versões, pode ser que algumas dessas versões contemple a sua que você está usando. A primeira versão que eu vou estar usando é a King James, a 611, é o chamado King James Fiel. Diz assim: Meu filho, dá-me o teu coração e deixa teus olhos observarem os meus caminhos. Amém? Quem está com a CF aí, leia comigo também, de novo, mais uma vez. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Agora lerei em duas versões mais contemporâneas, mais atuais. Na primeira, na NTLH, nova versão, nova tradução na linguagem de hoje. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Por fim, na Nova Almeida atualizada está da seguinte maneira: Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Semeando a palavra de Deus pelo exemplo. Vimos várias passagens, vários caminhos, várias estratégias. Como podemos semear a palavra de Deus, como podemos levar nossos filhos a Cristo. E hoje nós vamos falar sobre isso, semeando a palavra de Deus pelo exemplo, pelo proceder. Meus queridos, é muito comum, muito natural que nós, pais, e aí estendendo aí as ramificações, avós, tios, responsáveis, cuidadores de crianças, professores. É muito comum nós, pais, nos depararmos com diversos questionamentos, até legítimos, em torno dessa questão. De como podemos levar nossos filhos a Jesus? Como podemos ser melhores discipuladores de nossos filhos? É muito comum nós nos depararmos com esses questionamentos, e são legítimos. Se você já se pegou fazendo esse questionamento como eu, Senhor, como eu posso fazer isso? Senhor, me mostra. E nessa busca, nesse interesse, nesse questionamento, a gente procura cursos, a gente procura livros, inclusive essa série de mensagens foram inspiradas em leituras que nós fizemos. Eu estava em busca disso e falou tanto ao meu coração, Senhor, que eu preciso compartilhar isso também com meus irmãos. Buscamos palestras, buscamos informações a respeito disso, é legítimo. Pensamos em várias estratégias, em modos, em modelos, como podemos levar nossos filhos a Cristo. Mas o que muitos de nós, irmãos, ignoramos, ou mesmo não sabemos, desconhecemos, é que temos a nosso dispor, temos à nossa disposição o melhor método que existe para discipular nossos filhos. E esse método, e essa que eu chamo de melhor estratégia, não está fora, não precisa ser comprada, está dentro dos nossos próprios lares. Eu me refiro ao nosso próprio exemplo. E nesse sentido, essa estratégia que eu estou falando, é o que é o nosso próprio exemplo, vai se configurar no melhor e mais contundente argumento em favor do discipulado dos nossos filhos. Vou repetir essa frase. O nosso testemunho, o nosso exemplo
vai se tornar ou vai se configurar, vai assumir-se como sendo o melhor e mais contundente argumento em favor do discipulado dos nossos filhos. É o nosso exemplo. É um texto vivo. Nossos filhos eles estão fazendo essa leitura diariamente da nossa vida. Muitas das vezes, o texto que nós estamos exibindo com a nossa fala não condiz com o texto que nós exibimos com o nosso proceder. Falamos uma coisa, aí eles leem, né, o que nós falamos. Quando eu falo de leitura, é leitura de tudo que nós fazemos. Isso são textos orais, textos escritos. E eles estão fazendo essa leitura diária. Eu pergunto a você e a mim, eu me faço essa pergunta diariamente. A cada dia que eu acordo, eu me pergunto, cada dia que eu vou me deitar, eu me pergunto, Senhor, qual é a leitura que meus filhos estão fazendo desse texto que eu estou exibindo na minha vida, na minha casa, nos cômodos da minha casa, no quintal, dentro do carro, na varanda, na sala, na cozinha? Qual é o texto que eles estão lendo? É um texto sagrado ou é um texto apócrifo? É um texto que vão levá-los a Cristo ou é um texto que vão distanciá-los de Jesus? Esse é o melhor e mais contundente argumento que nós temos. Podemos sentar e explicar a palavra, como já foi dito em lições passadas. Podemos aplicar a disciplina, como já foi dito em lições passadas. Podemos reconhecê-los, os seus avanços, como já foi dito em lições passadas, mas a força argumentativa do exemplo não se compara a nenhuma estratégia, a nenhum método criado, a nenhuma palestra, a nenhum curso, a nenhum livro produzido que fale sobre isso. O nosso exemplo é a maior força argumentativa de discipulado dentro da nossa casa. Você pode dar um amém? É o nosso exemplo, irmãos. Você pode ler livros, como eu já falei, fazer cursos, assistir e participar de meditações bíblicas como esta, para a glória de Deus. Mas o que você faz dentro da sua casa, o que eu faço dentro da minha casa, é que vai se tornar o melhor argumento. E isso tudo para a glória de Deus. Então eu faço uma pergunta, um questionamento agora para nós, para mim, para você. Nós estamos numa meditação bíblica, não é uma pregação, é uma aula. Eu faço essa pergunta para mim e para você. Quando o exemplo não é confiável, o que acontece? O que fazer? Existem situações em que o exemplo dos pais não são nobres, não são dignos de serem seguidos. Interessante que o próprio Deus lembrou isso ao povo quando eles, em uma ocasião, foi chamar o povo ao arrependimento. E isso eu falo, o povo de Israel. O próprio Deus lembrou isso ao povo, fez essa lembrança, trouxe isso à memória. Isso está registrado em Zacarias. Eu peço que você abra, por favor. Zacarias, no capítulo 1, no verso de 1 a 6, Deus chamando o povo ao arrependimento, ele vai citar isso, ele vai fazer menção a isso. Zacarias, no capítulo 1, você vindo ali voltando do Novo Testamento, você vai achar mais rápido. Zacarias, no capítulo 1, verso de 1 a 6. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido,
dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os pais de vocês, como seus pais. Quando os primeiros profetas clamavam: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus caminhos e das suas obras más, eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Onde estão os pais de vocês? Onde? E os profetas? Será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim. Se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. O próprio Deus fazendo menção aos maus exemplos dos pais. Nessa passagem a gente vai observar que o profeta citou algumas vezes o mau comportamento dos pais, e suplicando, e pedindo, e convidando o seu povo a não seguir aqueles exemplos, suplicando não no sentido de um pedido impotente. Deus convocando o seu povo a que não seguissem os maus exemplos dos pais. É bem verdade que no final da passagem, desse texto que nós lemos, está registrado que lá na frente os pais entenderam, os antepassados entenderam que deveriam voltar-se para o Senhor. Mas o próprio Deus está dizendo: não façam como eles fizeram, eles poderiam ser poupados de várias situações. E eu quero que vocês sejam poupados disso. Esses pais haviam ignorado as leis do Senhor. Esses pais haviam rejeitado o conselho de Deus. E, nesse sentido, se tornaram irresponsáveis. É uma irresponsabilidade nossa, como pais, preste atenção, é uma irresponsabilidade. A gente pensa que sermos irresponsáveis é só deixarmos de cumprirmos as nossas obrigações no campo terreno e material. É, sim, grave, por sinal. Mas eu diria que mais grave e mais sério ainda é nós sermos irresponsáveis quanto à nossa obrigação e dever santo de levar nossos filhos a Cristo. Se configura uma irresponsabilidade quando deixamos que eles deixem de receber a palavra de Deus, eles deixem de ser discipulados. Esses pais foram irresponsáveis, foram desobedientes, não atentaram para o que o Senhor tinha ordenado, isso lá atrás, lá no estabelecimento da aliança, em Deuteronômio. Eles haviam ignorado o Senhor, e não apenas isso, procurando fazer tudo que pervertia a lei de Deus, tudo que pervertia o bom caminho. Isso provocou juízo de Deus sobre o povo.
Tanto que o próprio povo, tanto eles reconheceram quando falaram. Vejam, no final. O Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Finalzinho do verso 6. A irresponsabilidade dos pais pode gerar consequências terríveis na vida dos filhos. A irresponsabilidade no sentido de ignorar a lei de Deus, de ignorar a palavra de Deus, de deixar de discipular seu filho, de deixar de transmitir a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, se tornaram irresponsáveis. É interessante notar isso, que o comportamento irresponsável dos pais refletem na vida dos filhos. Veja comigo, por favor, em Êxodo, no capítulo 34. É interessante a gente recorrer a esses textos veterotestamentários, porque ali o Senhor lança a base. O Senhor estava formando o seu povo, então o Senhor já queria que o seu povo começasse a prosseguir, a caminhar da maneira correta. Êxodo capítulo 34, versos 5 a 8. Muita gente faz uma leitura completamente equivocada desse texto e a gente vai trazer luz aqui a uma leitura mais condizente com a verdade, com a realidade. Êxodo 34, de 5 a 8, diz o seguinte: O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Mas, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Muitos pais irresponsáveis que deixam de cumprir as suas obrigações divinas, de discipular, de ensinar seus filhos, vão dizer que esse texto está falando do que ficou conhecido e chamado por aí de maldição hereditária, né? A gente vai usar esse texto para falar disso. Mas o que está acontecendo aqui não é maldição hereditária não, irmãos, é ser vergonhice, irmão, me perdoem, peço licença, é ser vergonhice hereditária. O que a gente observa nesse texto é um padrão de vida pecaminoso sendo perpetuado entre as gerações. Simples assim, irmãos. Os filhos observam um padrão de vida pecaminoso dos pais e reproduzem. E Deus vai dizer que Ele não deixa o culpado passar por inocente. Ele faz justiça, Ele é amor. Como no próprio texto está ali bem paralelo, o amor e a justiça de Deus. É um Deus misericordioso, compassivo, bondoso, mas que não deixa passar por inocente o culpado e que visita a transgressão dos pais nos filhos, ou seja, um padrão de vida pecaminoso que os pais praticavam e que os filhos reproduzem, continuam praticando, e os filhos desses filhos, os netos, embolei tudo, né? E os filhos dos filhos e os netos desses pais vão reproduzir, e os bisnetos vão reproduzir, vão gerando consequências terríveis nessas famílias.
de morte, de confusão, de desentendimentos, de desajustes. Isso começou lá atrás, nos genitores. Quer ver um exemplo bem prático? Os pais, beberrão, que bebem, fazem festa todo final de semana, e os filhos ali em volta, todo final de semana. Às vezes todo dia. O que essa criança vai reproduzir quando ela estiver jovem? E o que ela vai fazer quando ela casar se não se converter? Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Pais, homens, que maltratam mulheres, que são ignorantes, grosso, estúpido. A criança está crescendo vendo isso. Ela vai entender que aquilo ali é um padrão normal. Vai tratar a namorada assim? É porque não tem jovens aqui, meninas. Se um rapaz te tratar assim, na mesma hora, está na internet, jovens, preste atenção nisso. Não deixa crescer, dá logo um basta nisso. Ele está reproduzindo uma prática pecaminosa que ele foi criado assim. Opa, se está me tratando assim no namoro, é melhor parar. Vou parar aqui, filho, para, aqui não é bagunça não. Trata direito, fala comigo direito. Ou você muda, ou as coisas não vão ir longe. E ele vai reproduzindo esse padrão de pecado, irmãos. E a justiça de Deus vai alcançar também esses filhos, vai alcançar esses netos. O comportamento dos pais refletem os filhos. Um padrão de vida pecaminoso vai refletir nos filhos. Eles vão perpetuar esse padrão de vida pecaminoso. Amém, queridos? Está vendo como é sério o negócio? Como a nossa responsabilidade ela é gigantesca. Não basta você dizer, faça o que eu digo. Isso é um conselho demoníaco, irmão, diabólico. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que chamar meu filho. Olha o que o sábio de provérbio está falando. Dê-me o teu coração e observe a minha vida. Eu li em várias traduções justamente para chamar a atenção nisso. Em uma versão diz, observe os meus caminhos. Esse é o conselho. Outra vai ser bem mais claro ainda, mais explícito. Siga o exemplo da minha vida. Nós podemos falar isso? Eu posso falar isso? Você pode falar isso? Meu filho, siga o exemplo da minha vida, porque o que eu falo eu estou vivendo. Ou seja, eu não preciso nem falar, vocês já estão vendo. Que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. É o pai falando para o filho. Será que os olhos dos nossos filhos estão se agradando dos nossos caminhos? É um ponto que nós precisamos refletir, meus irmãos. Se os olhos dos nossos filhos não estão se agradando dos nossos caminhos, nós precisamos, como diz nosso pastor, rever nossos conceitos, meus irmãos. Examinar. Se eu não tenho autoridade para falar para o meu filho, siga o meu exemplo, alguma coisa está muito errada nessa caminhada cristã. Nós temos que ter essa autoridade. Filho, siga o meu exemplo. Olha para a minha vida. E você
vai seguir um bom caminho. Nós temos que ter essa autoridade. E quando fala de dá-me o teu coração, está falando que nós já falamos isso no início, na aula introdutória, falando de entrega total, dele confiar plenamente, com todo o teu ser. O coração fala de sede, né, das emoções, dos sentimentos mais profundos, com todo o teu ser. E aconteceu isso aqui, o exemplo, um comportamento distorcido dos pais refletem na vida dos filhos. A gente sabe que nós temos, após a queda, herdamos a natureza adâmica, pecaminosa. Temos a tendência a pecar. Tanto é que, já foi falado aqui em outras vezes, não precisa ensinar uma criança a pecar. Ela já, naturalmente, já começa a exibir certos comportamentos pecaminosos. O egoísmo, enfim, entre outros. Porém, meus irmãos, existe um fato que acontece muito, que além dessa tendência nossa de pecaminosa, nossa natureza pecaminosa de pecar, existe esse padrão de vida pecaminoso sendo reproduzido nos nossos lares. Os filhos podem herdar, aí sim a gente vai falar de que os filhos herdam, um padrão de vida pecaminoso. Eles podem receber essa herança na sua casa. Estão crescendo num ambiente regido pela lei do pecado, não pela lei de Deus. Eles vão reproduzir isso. Agora, se você e eu, se a gente verificar isso, olha, eu constatei que está acontecendo isso na minha casa, o que eu vou fazer? Você vai se desesperar, vai se descabelar? Não, irmão, você vai ficar procurando quem está errado, de quem é a culpa é sua, lógico, também, se for um jovem, também dele também, que já tem noção do certo e errado, mas não adianta também você ficar se lamuriando, sabe, lamentando. É preciso, em primeiro lugar, se for constatado isso, opa, estou vendo aqui estou vendo que meu filho está reproduzindo um comportamento pecaminoso meu. Primeiramente, se arrependa dos seus pecados. Senhor, me perdoe, ó Deus, por eu ter sido infiel na minha missão de instruir, de educar meu filho. Estou transmitindo a ele um padrão de vida pecaminoso. Me perdoe por eu pecar contra o Senhor também, primeiramente contra o Senhor. Se arrepender e, lógico, chamá-lo e instruí-lo. Uma vez que você já se arrependeu, já verificou isso, meu filho, olha só, papai, mamãe praticou assim, viveu assim, mas eu me arrependi, eu entreguei minha vida para Cristo, o Senhor me corrigiu e esse comportamento não está correto, não condiz com a palavra. Vamos mudar? Primeiramente, a culpa é minha, eu não fiz o que tinha que fazer e eu fiz tudo errado. Não adianta fazer isso agora. Já passou, vamos virar a página. O passado não volta, nós só temos o presente, o futuro nem sequer aconteceu, nem sabemos se vai existir. O futuro a Deus pertence. Se você identificou isso hoje ainda há momento é tempo de se arrepender, de se voltar para o Senhor e de acertar em nome de Jesus. Ainda que exista ainda uma situação, irmão, às vezes nem sempre é assim, há exceções. A gente percebe famílias muito bem estruturadas, pais convertidos, bíblicos, que cumprem a sua responsabilidade de educar seus filhos na palavra, semeando a palavra de Deus nos corações dos filhos, e ainda assim ocorrem situações, exceções,
e que os filhos distorcem, descaminham. Acontece. O oposto também é possível, de pais desajustados, equilibrados e filhos coerentes, bíblicos, convertidos. Acontecem. Mas o padrão é esse, a regra é essa. Se o padrão de vida que está sendo transmitido é bíblico, a criança vai reproduzir esse padrão de vida bíblico. Se for um padrão de vida pecaminoso, ele vai reproduzir também. Então, para tudo. Como diz meu pastor, para tudo e acerta. Reveja seus conceitos e vamos resetar o equipamento. Recomeçar. Para a glória de Deus. Um outro fato importante também, uma vez que você e eu, constatamos isso, aconteceu, detectei esse problema. Você já entende que não vai ficar lamuriando, se culpando e choramingando, não. Você vai tomar uma decisão de se arrepender e chamar seu filho ou filha ao arrependimento, amém? É importante também a gente acompanhar o progresso espiritual dos nossos filhos. Você tem certeza? Você já se perguntou? Meu filho é convertido? Meu filho entregou sua vida a Cristo? Precisamos fazer essa pergunta, irmãos. Ainda que eles estejam aqui dentro desde bebê, ainda que eles estejam aqui dentro desde que nasceram, em algum momento ele vai precisar entregar sua vida a Jesus. E nós que estamos ali diariamente precisamos observar isso. Você fica ali observando, será que meu filho já entregou a sua vida a Jesus? Será que meu filho já se converteu? Será que meu filho está seguindo os passos de Jesus? Nós temos responsabilidade nisso. Essa série está versando sobre isso. É nosso dever levar nossos filhos, irmãos, a uma entrega pessoal a Jesus. É nosso dever. Quando nossos filhos entregam sua vida a Cristo, o Senhor Jesus passa a ser Senhor da vida deles, assim como é nosso. E o Espírito Santo começa a trabalhar na vida deles, de forma que eles vão crescendo em graça, em conhecimento, se tornando verdadeiros discípulos de Jesus. Nós precisamos nos esforçar, queridos, diuturnamente, para sermos exemplo de fé cristã dentro da nossa casa. Amém? Esse é o nosso dever. Sermos exemplo de discípulo, sermos exemplo de cristão, de igreja. Precisamos ser modelo para eles. Eles precisam olhar para a gente e falar, eu quero ser assim. Eu quero seguir os seus passos. Deuteronômio, veja comigo, Deuteronômio 26, do 16 ao 19. Deuteronômio 26, do 16 ao 19, diz assim: Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será seu Deus. Fizeram uma aliança, Falaram solenemente, o Senhor será nosso Deus. O Senhor está lembrando isso a eles. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como Ele prometeu.
e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações, que fez para que vocês sejam povo santo ao Senhor seu Deus, como ele falou. É importante isso, irmãos, que nós precisamos cumprir a lei do Senhor, cumprir os seus mandamentos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Veja o que diz no 16: o Senhor ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos. Vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Se nós de fato queremos, eu tenho certeza que todos aqui querem, que nossos filhos amem ao Senhor e sigam os seus caminhos, nós precisamos amar o Senhor e seguir os seus caminhos. Parece elementar isso, né? Que isso, irmão? Você está falando isso para mim agora? Não é possível. Mas é assim que deve ser, irmãos. Muitos de nós, pais, queremos que nossos filhos amem ao Senhor de todo o seu coração, e nós não amamos. Nós não guardamos seus mandamentos. Nós não honramos o Senhor com a nossa vida, com tudo que Ele nos dá. Nós não amamos as coisas de Deus. E queremos que nossos filhos amem as coisas de Deus, amem a Deus. Nós não amamos a obra do Senhor, queremos que nossos filhos amem a obra do Senhor. Nós não amamos a palavra de Deus e queremos que nossos filhos amem a palavra de Deus. Será que nossos filhos têm nos visto amando a palavra de Deus? Ou eles raramente veem a gente com a Bíblia aberta dentro da nossa casa? Será que nossos filhos têm visto nós amarmos ao Senhor de todo o coração, vivendo e expressando esse amor em obediência à sua palavra, através de um viver santo? Viver santo é você viver separado do pecado. Não é um estado de impecabilidade. Isso nós só vamos atingir quando estivermos na glória, o corpo glorificado. Por enquanto estivermos nessa matéria, não seremos impecáveis. Não pense em viver santo assim, mas em pecando, em errando, em tropeçando, em errando o alvo, arrependendo-se e deixando essa prática. Mas nossos filhos observam isso, que nós amamos ao Senhor, vivendo um viver santo, ou eles nos percebem, ou eles nos testemunham um proceder iníquo, um proceder pecaminoso. O que eles têm observado? O Senhor convoca o seu povo a que eles vivam, que eles amem a palavra, cumpram as suas leis, os seus estatutos. O Senhor está convocando aqui os adultos. Aí depois ele vai falar, antes ele já tinha falado lá na frente, inculca isso nos corações e nas mentes dos seus filhos. Inculcar, insistir, reforçar. Nós temos sido esse padrão, temos amado ao Senhor, temos amado o seu corpo. Não é ensinar o caminho, ensinar no caminho, amar a igreja do Senhor, amar o corpo de Cristo, amar a comunhão. Temos feito isso, irmãos. Os filhos vão reproduzir o que nós falamos. Muitas das vezes,
vivemos uma vida de murmuração em relação às coisas de Deus, os filhos estão ouvindo, estão observando. Eles vão reproduzir isso, eles vão pegar, eles vão... Sabe o que isso vai gerar? Um desapego com a igreja. Tem jovens sendo desencaminhados, porque ele cresceu da infância até a juventude ouvindo os pais falarem mal da igreja, falarem mal dos irmãos. Aí chega jovem, o pai, não sei por que meu filho saiu da igreja. Em nome de Jesus, meus irmãos, que haja arrependimento. Em nome de Jesus, ame ao Senhor, ame o seu corpo, ame os seus irmãos, e o seu filho vai reproduzir isso. Em nome de Jesus. E nós temos um exemplo maravilhoso, que é do nosso mestre. Ele deixou um exemplo para nós. Estamos falando de exemplo, ser exemplo, Lucas, no capítulo 11, capítulo 1 ao 4. Lucas, no capítulo 11, no capítulo do versículo 1 ao 4. Jesus estava em certo lugar e quando terminou, vou recomeçar a leitura. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ao passo que Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós temos perdoado a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. É importante observar nessa passagem que primeiro Jesus praticou a oração. Nesse exemplo aqui da oração, Lucas registra várias passagens, cita Jesus se retirando para orar, Jesus indo para um lugar distante para orar. É importante notar isso. Primeiro Jesus praticou. Depois, os discípulos, observando a prática de Jesus, despertou interesse neles. Ao passo que pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Percebe? É esse o processo. Primeiro nós praticamos. Com a nossa prática vai surgir o interesse dos nossos filhos de se fazerem aquilo, para o bem e para o mal. Se eles nos verem orando, eles vão querer orar. Se eles nos verem lendo a palavra, eles vão querer ler a palavra. Se eles nos verem vindo ao local de culto, à congregação com alegria, eles vão querer fazer isso, vão querer reproduzir isso, irmãos. Se eles nos verem evangelizando, pregando a palavra, eles vão querer isso, irmãos. Primeiro Jesus praticou, despertou interesse nos discípulos. E depois Jesus ensinou. Ensinar o que vive. Ensinar o que se pratica, ensinar o que você está testemunhando, exibindo.
Queridos, nós percorremos durante toda essa série, falando de vários princípios que nos auxiliam na tarefa de semear a palavra de Deus nos corações dos nossos filhos. Falamos da nossa responsabilidade como pais, falamos da disciplinar com amor, falamos em reconhecer as decisões sábias, falamos em transmitir um conselho bíblico como base para a criação dos nossos filhos. Falamos da necessidade de semearmos a palavra de Deus em si, nos corações dos nossos filhos, em temor para a eternidade. Mais recentemente falamos sobre um estilo de vida santo e hoje culminamos em semeando a palavra de Deus com a eternidade. Como pais piedosos, nós precisamos assumir diante de Deus, caso ainda alguém não tenha assumido, ou quem já assumiu, perseverar. Assumir diante de Deus com determinação a incumbência que nos foi outorgada pelo próprio Deus, de levar nossos filhos, e como sacerdote da nossa casa, toda a nossa família, a amarem a Deus de todo o seu coração. A levá-los a entregar as suas vidas a Jesus. É disso que se trata. Não é de regras, não é de comportamentos, mas de entregarem suas vidas ao Senhor e viverem todos os dias para o Senhor. Eu quero concluir citando o exemplo de 2 homens que cumpriram, bíblicos, que levaram isso a sério. Lembram de Josué e Calebe? Josué, numa certa feita, quando ele estava ali renovando a aliança, o Senhor estava renovando a aliança com o povo e usando esse servo do Senhor. Lá pelas tantas, ele disse no versículo 15 do capítulo 24 do livro que leva o seu nome, Josué, e diz assim: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Que essa seja a minha e a sua frase. Veja, porém, na parte final do verso 15, porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que essa seja a minha e a sua determinação. Que essa seja a minha e a sua nosso alvo. Calebe também, lembra? Josué e Calebe, a dupla dinâmica ali, estavam junto ali com Moisés. Moisés foi recolhido e eles assumiram mais para Josué, mas Calebe também esteve ao lado dele, foi um braço forte ali. Ninguém faz nada sozinho, meus irmãos. Números, capítulo 14, 24, está relatando o seguinte, agora o exemplo de Calebe. Porém, e interessante, o próprio Deus dando esse testemunho de Calebe. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, ou seja, diferente do que se observou no povo, diverso do que se verificou no povo, nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua
descendência a possuirá. Meus amados irmãos, queridos pais, nós estamos criando nossos filhos para a eternidade. Que nós, como discipuladores do Senhor, possamos conduzi-los à terra prometida que nos aguarda. Amém? Que o Senhor nos auxilie nessa missão. Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência e a ajuda de vocês em oração e que possamos, que o Senhor nos dê graça para cumprirmos a nossa missão de semearmos a palavra de Deus nos corações dos nossos filhos até que cheguemos à eternidade com Deus, com Cristo. Amém? Agradeço essa oportunidade. Vamos orar comigo mais uma vez. Senhor, somos muitíssimos, ó Deus, gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, hoje e também ao longo de toda essa meditação, ó Deus. O Senhor nos mostrou, ó Pai, na Tua palavra, Deus, que é possível, Pai, nós levarmos nossos filhos ao Senhor. Que é possível, Senhor, nós semearmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, de nós cultivarmos o caráter de Cristo nos corações daqueles a quem o Senhor confiou a nós, para criarmos, não para nós mesmos, nem para este mundo, mas criarmos para o Senhor. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que não volta vazia, ó Deus, que ela possa frutificar, ó Pai, em nós, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos auxilie nessa linda missão, ó Pai, maravilhosa missão, ainda que desafiadora, sobretudo nesses tempos difíceis em que vivemos. Mas maior é o Senhor que está conosco do que aqueles que estão lá no mundo, ó Deus, tentando destruir as nossas famílias, tentando levar, ó Pai, nossos filhos, que são Teus. Pai, nos ajude, Senhor, nos fortaleça, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha a ser transbordante em nossas vidas. Que sejamos exemplo para os nossos filhos, ó Pai. E se em algum momento nós não temos sido, ó Pai, esse exemplo, não temos testemunhado, se os nossos filhos, ó Pai, em algum momento da nossa trajetória olharam para nós, ou ainda olham para nós e falam, eu não quero ser esse tipo de crente, eu não quero ser esse tipo de discípulo, eu não quero ser esse tipo de pai. Senhor, eu te peço perdão, ó Deus, pedimos perdão, Pai, nos perdoe, ó Deus, pela nossa irresponsabilidade, ó Pai, em não sermos exemplo para os nossos filhos. Nos ajude, nos capacite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.